E aí, será que você já se perguntou como e por que o Brasil se tornou maior que Portugal, que foi o país mesmo que colonizou o Brasil, e que todos os outros países falantes da língua portuguesa? E outra coisa, para quem é da África, não vai ser novidade, mas você que está me assistindo aí, sabe dizer que existe uma guerra de influência, mídia, conteúdo entre o Brasil e Portugal dentro do continente africano, ou para ser mais específico, dentro da CPLP, que significa Comunidade de Países da Língua Portuguesa. Isso vocês todos já devem saber. Olá pessoal, meu nome é Dicionário do Brasil, ou seja, Aurélio, e no vídeo de hoje você já viu que vou explicar para vocês como é que o Brasil conseguiu se tornar maior que Portugal dentro da África, englobando assim dentro de toda a comunidade lusófona, bem dizer. Porque está acontecendo basicamente o que aconteceu antigamente entre a União Soviética e também os Estados Unidos, que é basicamente uma espécie de guerra fria, mas esta aqui é mais guerra ideológica, né? Guerra de conteúdo, de mídia, quase que a mesma coisa que aconteceu na época de Guerra Fria. Vou usar termos aqui para o YouTube não desmonetizar. Na Guerra Fria basicamente era tudo frio mesmo, não tinha tututu nem pu. Era mais uma guerra ideológica basicamente. E aí também tinha uma coisa que foi chamada de corrida armamentista, onde era eu fabrico, sei lá, um tututu que consegue levar 10 pessoas para partir desta para melhor. Daí vai outro polo, que no caso o URSS, União Soviética, né? Ou o próprio Estados Unidos fabrica outro tututu melhor ainda, que consegue levar 20. Depois os Estados Unidos também faziam superior ainda. Foi basicamente isso, fora que as ajudas econômicas que deram para o mundo. Inclusive é uma das razões pelas quais a África, alguns países da África, né, acabaram adotando o socialismo como seu sistema de governo. Mas isso é assunto para outra conversa. Comente aqui caso você queira saber sobre isso. Já faz tempo que a gente se depara muitas das vezes com alguns blogs, alguns vídeos no YouTube de pessoas de Portugal, pessoas icônicas assim importantes, nem professores, alguns influenciadores, jornalistas e tal, reclamando sobre que os portugueses já não estão falando mais português de Portugal, estão falando brasileiro, que lá é basicamente o português do Brasil com sotaque do Brasil e tal. Isso muito mais por causa da influência mesmo. Como eu estava dizendo para vocês, é uma guerra, é um conflito de mídia, de influência, por causa da questão de internet. E logo na questão de internet tem uma coisa super curiosa, e não tem como competir com o Brasil, pelo menos nos países falantes da língua portuguesa, porque o Brasil é o país assim disparadamente enorme, tanto em questão de território e também em questão de número populacional. Sendo assim, por mais que seja uma pequena porcentagem, né, do Brasil dentro da internet, suponhamos, essa pequena porcentagem é muito superior, às vezes até umas, sei lá, 3, 4, 5 vezes superior à população total daquele país. Por exemplo, Moçambique, Portugal, Angola, etc. E se formos a ver também, a taxa de natalidade em Portugal é super baixa, as pessoas se reproduzem menos lá. E estou aqui com a lista, né, dos países falantes da língua portuguesa para vocês entenderem como é que isso acontece, qual é o número da população que existe nesses outros países. Por exemplo, aqui Portugal tem uma população estimada em 10 milhões, enquanto que o Brasil 220 milhões. Vejam só essa diferença, então não tem como comparar, não tem como competir. Por isso que o Brasil, você se for a ver, sei lá, lista dos 5 maiores produtores, tem lá o Brasil, 5 maiores coisas de tecnologia, sei lá o que, 10 maiores economias, vão estar lá sempre o Brasil, né? Porque por ser um país enorme, gera muita renda, produz bastante e claro que consegue no ranking estar sempre lá em cima, batalhando com os maiores. Mas continuando, Portugal 10 milhões, Brasil 220, Moçambique 30 milhões, vamos para Angola, tem também aproximadamente 30 milhões, vamos para Guiné-Bissau, tem aproximadamente 1 milhão,
e 800 mil pessoas. Já São Tomé e Príncipe tem aproximadamente 225 mil habitantes. Timor-Leste, aproximadamente 1 milhão e 300 mil. Cabo Verde, aproximadamente 600 mil pessoas. Ou seja, juntando todos os outros países lusófonos, tirando o Brasil, a população total não chega nem na metade da população total que tem no Brasil. Fora que em alguns lugares também, como por exemplo Moçambique, tirando Portugal, né? Esses outros países que eu mencionei, o custo de vida é muito elevado, salários são bem baixos. Só para vocês verem, o salário mínimo de Angola na média, são aproximadamente 391 reais. Já em Moçambique, aumentou há pouco tempo, são aproximadamente 417 reais. E a internet em Angola já ocupa, se você quiser comprar uma internet mensal, quase que ocupa todo o salário, dependendo da velocidade, chega a ocupar todo o salário. Já em Moçambique também é a mesma coisa, você paga todo o salário só com a internet. Aqui no Brasil, com 100 reais, uma família de sei lá quantas pessoas já consegue ter uma internet super rápida aqui no Brasil, que até por vezes vocês próprios dizem que é uma internet bem lenta, mas isso é porque vocês nunca foram para outro lugar para poder provar o que é internet mesmo lenta. Vocês se comparam sempre, claro, nem por ser um país que está em frente, a comparação vai ser sempre com os países do topo lá, Estados Unidos, Inglaterra, Rússia, etc. E hoje, por causa dessas redes sociais, sei lá, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Kawaii ou Kwai, não sei falar bem o nome, Twitter, blogs, inclusive até a internet toda no geral, pesquisa no Google, só para vocês terem noção. Quase que todo o conteúdo que vocês vão digitar lá no Google para pesquisar, quase que, sei lá, vou chutar assim, uns 95% é conteúdo que foi escrito por um brasileiro. Então tem a ortografia lá brasileira, que é bem diferente das ortografias desses outros países aqui, porque são mais puxados ao português de Portugal. Então o português do Brasil é bem diversificado por causa da história. Se vocês forem analisar a história do Brasil, aqui é um povo, é um país mestiço basicamente. Não tem como você dizer que, sei lá, a característica de brasileiro é assim, assim. Você pode ver uma pessoa com cara de alguém do Oriente Médio, mas que é brasileiro, do Ocidente que é brasileiro. Então é bem difícil ter uma característica assim para definir que este aqui é brasileiro. É muito difícil identificar. Uma das razões também pelas quais o Brasil tem o passaporte mais falsificado do mundo. E sobre o domínio dos brasileiros na internet, nas escolas, por exemplo, Moçambique, alguns amigos de Angola também, São Tomé e Príncipe também retratam a mesma coisa, me contam que acontece também o mesmo. Nas escolas, quando vão apresentar trabalho, escola, faculdade, inclusive, para quem não sabe, eu estudo direito, agora não estou estudando assim que estou no Brasil, né? Mas a minha docente, tinha uma docente de várias que dava temas assim e manual de autores brasileiros, principalmente direito administrativo, para nós irmos lá, lermos e basicamente só trocar artigos, lermos o código e daí transcrevermos o texto, a interpretação, tudo, só que com os artigos que se adequam, né, no nosso código. Então é uma coisa que você vai encontrar mesmo nesses países, principalmente nas escolas também, porque a exigência não é muito elevada assim em questão de trabalho e tal, autor, citação e tal. Você pode fazer uma coisa básica, é só dar um Ctrl+C, Ctrl+V, e nós já sabemos quais são as palavras que são diferentes no português do Brasil, português de Portugal. Eu mesmo, por ser muito apaixonado pela leitura e também por escrever, sempre me dava melhor, que era o revisor. Depois de a gente fazer todo o trabalho e tal, era eu que lia para ver se tem alguma palavra escrita e algum erro no trabalho, ou alguma palavra escrita no português do Brasil, para fazer a alteração. Depois de a gente pegar alguns textos também, adicionarmos lá para não ter um texto 100% cópia, só para vocês verem mesmo essa influência do Brasil. Você vai conversar com qualquer moçambicano, nem mesmo vocês tentem pesquisar aí qualquer coisa, seja no YouTube, na Google, qualquer coisa, vocês verão sempre que vai ser obra de algum brasileiro. É bem difícil achar, sei lá, um texto de alguém que é de Moçambique, alguém que é de São Tomé e Príncipe, alguém que é de Portugal. Inclusive no YouTube
também quase a mesma coisa com os desafios e tal. Você pesquisa, aparecem mais coisas praticamente do Brasil quando você vai pesquisar em português. Então, para mostrar mesmo que o Brasil tem uma força muito, mas muito forte em questão de produção de conteúdo na internet. Instagram também, só para vocês verem, até em questão de YouTube. E eu basicamente acompanho quase que todos maiores youtubers de Portugal, que também não são muitos como aqui no Brasil, obviamente, né? Em Moçambique, Angola, esses outros países conseguem ser menos ainda, por causa dessas questões também de custo da internet que eu disse. As pessoas ganhando pouco estão preocupadas com coisas mais básicas, que é comer, ter saúde, buscar uma segurança, ter pelo menos uma casa para pagar aluguel, uma casa básica para não passar frio, para não molhar com chuva. E por essa diferença mesmo entre Brasil e Portugal, como eu já expliquei no começo do vídeo, mesmo Portugal sendo um país que vai produzir muito, sei lá, se 80% da população de Portugal produz conteúdo para a internet, e no Brasil, uns, sei lá, 30% da população produz muito conteúdo pela internet. Por causa do número total da população, vão ter muitos mais criadores de conteúdos brasileiros do que desses outros países. E assim Portugal acaba que perde o espaço, porque nós em Moçambique, na África lusófona, somos muito influenciados. São como se fosse nossa União Soviética e Estados Unidos da América hoje em dia, onde a partir de novela, Brasil domina a novela. Quando vamos para a música, Brasil também monopoliza a música. Tem cantores, como por exemplo, cantoras até, né, de estilo musical, que divide opiniões. Tem gente que gosta, tem gente que odeia, tem gente que diz que representa o país, tem gente que diz faz passar vergonha, que são, por exemplo, Anitta e Ludmilla. São cantoras, vocês podem gostar ou odiar, mas são cantoras que assim conseguiram ir além, sair do Brasil, cantar músicas em diversos idiomas, participações com cantores também internacionais. Então, por eles serem daqui do Brasil, a gente tem a mesma língua, isso facilita demais. Acaba que chegam bastante também lá em Moçambique, do mesmo jeito que cria moda, consegue influenciar mesmo pessoas, desenvolver um raciocínio, seja a favor ou contra algum posicionamento e tal, sobre alguma questão que está sendo debatida pela sociedade no momento. E ainda sobre a música, não há muito o que se falar. Portugal também está aí, muitas músicas de Portugal, de Moçambique. Aliás, em Moçambique a gente escuta mais muitas músicas de Angola, né? De Angola, depois vem Moçambique, vem assim sucessivamente. Portugal e Brasil juntos. Já na novela não tem como comparar, mas Portugal também monopoliza em questão desenhos animados. Desenhos animados são basicamente dublados em português de Portugal. Creio eu não, lá em Portugal é original sim, mas hoje em dia é por causa da internet, celular, computador. Tem muita gente que deixa a criança com celular, vai pesquisar um vídeo para, sei lá, a criança ficar de boa enquanto cozinha e tal, para não, sei lá, não chorar, não bagunçar a casa. Que convenhamos, as crianças são bem bagunceiras, né? Porque é uma fase delas mesmo serem mais brincalhonas e tal. E até em filmes também o Brasil domina. Então toda a questão de arte, quando você vai ver para literatura, a gente também estuda pensadores, escritores, artistas de Portugal e do Brasil. Tem bastante mesmo, muitos rappers de renome, né? Em Moçambique foram influenciados, por exemplo, por Gabriel o Pensador, que é um cara fenomenal, escreve letras incríveis. Tem o MV Bill, aliás, e tem também o Mano Brown, os Racionais MCs, todos no geral, né? Também Sabotagem. Então são pessoas que influenciam, inclusive há poucos dias também, por eu acompanhar muito rap de Portugal também. Tem uma música de Dillas, de um álbum antigo dele, que ele faz uma menção aí de Sabotagem. Fiquei muito feliz por saber que o artista brasileiro que eu acompanho também foi uma inspiração para o artista português. Então, em questão de rap na Europa, Portugal sim foi um dos primeiros países, e lá também, como
no Brasil as pessoas conseguem viver, se dar bem através de rap. Moçambique está também crescendo aos poucos, né? Angola também é uma coisa bem real, os caras fazem bastante hit. É basicamente esse o vídeo que citei, basicamente o que está acontecendo na África. Quem é da África não vai ser novidade, porque tudo que eu falei aqui é verdade. Quero ver vossos comentários aqui também, se vocês concordam, se acham que, sei lá, eu acho isso, daqui a, sei lá, uns 10 anos, por causa de Portugal também tem taxa de natalidade bem baixa em comparação a esses outros países. Vocês já viram aqui os nomes, os números. Enfim, o vídeo de hoje foi para trazer essa análise aqui para vocês ficarem a par do que está acontecendo lá, porque aqui também as opiniões dos moçambicanos estão divididas. Tem gente que curte mais Moçambique, Portugal. Tem gente que, claro, curte Moçambique, né? Mas estou falando sobre esses dois polos aqui que são os principais atores desse vídeo. Tem gente que gosta mais do Brasil, tem gente que gosta mais de Portugal. E o Brasil é um país bem mais liberal, né, em comparação a Portugal. E Moçambique se identifica muito em Portugal nessa questão de conservadorismo. E eu sei também que a maioria das pessoas que acompanham aqui no canal são pessoas conservadoras, inclusive. Que bom, né? Tamo juntos, até a próxima. Meu nome é Aurélio do Rosário, dicionário do Brasil. Quero ouvir a sua opinião aqui embaixo. Comente aqui porque fico muito feliz por ler.